Pessoal, muito bom dia a todos. Sabadão pré-feriado. E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Bom, para quem está entrando, para quem ainda está começando a me conhecer, meu nome é Patrícia Acker, eu sou profissional de marketing, especialista em comunicação e imagem. Sejam todos super bem-vindos ao meu Instagram, Acker Comunicação. A live vai ficar gravada e depois vai ser disponibilizada através do meu canal do YouTube também. Então sejam todos super bem-vindos aos meus canais. Hoje eu vou trazer um convidado super bacana, um querido. A gente vai ter um super bate-papo a respeito de um tema ligado a foco comercial. Ele trabalha com vendas, né, já há algum tempo. Ele é um profissional que tem uma experiência super bacana e eu vou chamá-lo aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Mônica. Bom dia, Goulart Refrigeração. Sejam todos super bem-vindos. Eu acho que tem uma tela aí que não estava Tava posicionada. virada, tava virada. Tô Bom tão acostumado a dia. fazer a chamada bom dia, que eu deixei virado. Bom dia, meu queridão. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Bom dia, pessoal. E aí, bom dia a todos. É uma honra para mim estar fazendo parte dessa live com a Paty. Eu me Ai, que chamo Jorge Ribeiro, legal, delícia. como ela já me apresentou aí. Então, vamos chamar todo mundo aí, ó, no aviãozinho, tá? Vamos Bom dia, fazer essa live Tauã. bombar aí. Vamos fazer essa live, como a Paty está falando, né? Já se apresentou. O intuito dela é foco para o pessoal consultor de vendas, tá? Então, nós combinamos aqui algumas perguntas uns para os outros. A Paty vai começar me perguntando e depois eu vou perguntar para ela. Então, Sim, sim. Nós combinamos justamente uma rodada de perguntas e respostas que nós acreditamos que sejam extremamente pertinentes ao público que a gente convocou, porque, afinal de contas, nós trabalhamos no mesmo segmento, mas são dicas, galera, que acabam valendo para todo mundo que trabalha na área comercial, seja ela com moda e vestuário, seja ela com equipamentos eletrônicos. Então, a gente vai trazer altas dicas aqui para vocês. George, eu vou começar essa live com uma primeira pergunta para você. Vamos lá. Como você ressaltou que você é um profissional que já tem um tempo de experiência no segmento de vendas, né, trabalhando como consultor, quais são os pontos fortes que você costuma ressaltar no seu currículo? Vamos lá? Paty, foco no atendimento, né? Na venda, para alcançar o máximo, assim, você me escuta bem? Que o meu telefone deu uma... Sim, estou O som tá legal? escutando. Desculpa. Para alcançar Imagina. o máximo, para alcançar o máximo de turnover, né? E aí, e com isso você atinge as suas metas e o atendimento tem que ser de excelência. Então, assim, é Sim. o que eu procuro no meu diferencial do meu currículo de vendas. Legal, bacana, muito bom. Mais uma pergunta, George. A gente sabe que a gente, infelizmente, está vivendo um momento inédito, né? Diante do que está acontecendo com a Covid-19, a pandemia, o isolamento social, que infelizmente se fez e ainda se faz necessário nesse momento, né? Então, como é que você recalculou, como você redirecionou todo o seu planejamento de metas? Eu, primeiro, essa situação, né, é muito triste, né, da pandemia, mas eu não me desesperei. Então, eu procurei focar nos clientes de higienização e manutenção hospitalar. E também nos técnicos de montagem de câmara frigorífica, que esse é o segmento que mais cresceu durante essa pandemia, né? Porque foi o que teve Interessante. o maior, assim, o maior foco, né? A maior demanda foi nesse segmento. Sim, sim. Bom dia, Marizia. Bom dia, Léo Bart. Saudade de você. Bom dia, galera. Fernandinha, vi entrando aí também. George, mais uma pergunta para você. Aonde que você costuma buscar conhecimento para se aprimorar em relação às suas técnicas de vendas?
Na verdade, essa é uma pergunta assim, muito simples, né? Tem uma resposta que pode mudar a vida da pessoa, só depende dela. Então, assim, eu sempre procuro, Paty, né? Sempre procurei, na verdade, seguir os principais fabricantes, né? E foi Sim. seguindo um deles que eu tive o prazer de te conhecer, Ah, que né? legal, que Então, legal. assim, e você tem me ajudado muito nesse aprimoramento, assim, não é? Obrigada. Isso aí, assim, é um assunto até que a gente vai ter que fazer uma live só disso, né? Com o maior Mas prazer. existem muitos métodos por aí, né? Mas diferente do que o pessoal pensa, não existe uma fórmula mágica, nada disso. Ah, você vai fazer assim. O meu caso, né? A gente está Uhum. deixando assim, no meu caso, é muito estudo e grandes Sim. amizades assim como você, que me aprimoram assim cada vez mais. Ah, Como Marizia, que obrigada. tá aí, o pessoal que tá comentando, Tauan, eu Sim. não vou falar o nome de todo mundo Goulart, de novo. Adelson, Isso. MFE Campos. Bom dia, pessoal. Sejam todos super bem-vindos à nossa live a respeito de um bate-papo comercial. Muito bom, Jorge. Eu tenho mais uma pergunta para você. Quais são as ferramentas que você costuma usar com mais frequência para que você possa executar o seu trabalho de consultoria de vendas com excelência? Você pode passar para a galera aqui? Ó, isso aí é informação de ouro, né? Dica de ouro. Lista de transmissão de WhatsApp, né? A gente sempre trabalha com lista. Sim, Publicidade com promoções pontuais, né? O que a gente chama de isca, né? Aquele item sim. que está com um preço, que tem uma procura muito grande, um preço muito bom. A gente Uhum. trabalha com essas publicidades. É, buscar no segmento inovações, né? Então, E tudo que tiver fundamental. saindo, é, Adriano tá aí, o Fabrício, o Prado, aquelas ferramentas que eles vão apresentando, dá de sugestão para o departamento de compras Sim, e relacionamento com o cliente, né? fundamental. Telefone, entre outros. Então, assim, são essas ferramentas que eu costumo usar. Você levantou pontos fundamentais aqui. A gente vai Sim, conversar sobre relacionamento com o cliente, sobre essa questão do WhatsApp, também é fundamental, mas é preciso ter um mínimo de cuidado a respeito da frequência de envio, do texto, do conteúdo de abordagem, para que a gente não se torne profissionais invasivos em relação às pessoas que a gente vai abordar, não é? Então a gente sim, realmente tem que tomar esse cuidado. Olha esse só, aprendizado. ó, Marizia falando que você é o melhor vendedor do Brasil, tá vendo? Maresia é um gentleman. Com É, certeza, ele é um lorde. eu ia falar isso, mas aí ia ficar muito. Vou falar que ele é um gentleman para ficar menos pesado, senão dá um ciúme danado aqui. Ai, meu É, Deus. mas assim, o que você está falando é impressionante, é pura verdade, né? Não tem como, o pessoal tá interagindo aí. Então, assim, agora eu vou te fazer umas perguntas que seriam a maioria das dúvidas que quem é consultor de vendas costuma ter, porque assim, essas que você me fez são dicas, né? Então o pessoal vai ficar com essa live gravada e vai ter Sim, sempre, ó, vou lá no canal da Paty, vou dar uma olhada no Instagram dela, esse vídeo vai ficar no YouTube dela também, e quer, pô, o Jorge bacana. falou uma dica. Agora eu quero que você me ajude e ajude o pessoal que está assistindo agora a live e que vai assistir depois Vamos lá. respondendo essas dúvidas, né, que nesse aprimoramento que eu tive o prazer de fazer contigo, Ai, que foram, bom. assim, explodiram a minha mente, né, levaram ela para as galáxias. Então, vou te Sim. perguntar primeiro, o que você acha, né, qual que é a importância do treinamento comercial para um Oh. consultor de vendas? Bom, diante da sua pergunta, eu realmente tomei nota de uma série de pontos. Eu fiz uma varredura geral no meu backup cerebral aqui, reunindo todas as experiências prévias que eu acabei obtendo para que eu pudesse trazer realmente muitas dicas importantes aqui para a nossa audiência. Vamos lá. Estar por dentro dos lançamentos de produtos e serviços oferecidos pela indústria e pelo comércio, conhecer os argumentos de venda mais adequados em relação aos produtos e serviços com os quais a gente trabalha,
enxergar outros argumentos de vendas. Isso aí a gente só acaba adquirindo mesmo com a prática do dia a dia e a observação de mercado. Adaptar essas novas visões à nossa realidade do dia a dia. Trabalhar o networking com nossos colegas em relação ao mesmo segmento ou a outros segmentos também. É importante, galera, a gente sempre manter contato com pessoas, porque esse contato, mesmo que não aconteça com pessoas do segmento em que a gente atua, eles acabam ajudando a gente a expandir a mente, né? Então é fundamental. Às vezes a gente enxerga algo de diferente, a gente aplica e acaba dando muito certo. Então, acaba sendo bastante interessante também. O profissional, ele também sempre precisa se sentir estimulado a buscar cursos, informações complementares a respeito dos produtos e serviços e muitos outros. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera que está chegando agora. Estamos aqui apresentando uma série de dicas muito importantes para quem trabalha com a parte comercial. Sejam todos super bem-vindos. Então, você já passou para a gente essas dicas, né? Então, continuando na importância, o que eu vou te perguntar agora? Qual que é a gente falou de construir relacionamento, né, com o cliente. Então, qual que é a importância dessa construção de relacionamento do cliente, do consultor de venda com o cliente dele? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui muito importante. O Jorge é um verdadeiro construtor de pontes. Ele é uma pessoa que tem uma facilidade extraordinária em construir relacionamentos e conectar pessoas. Isso é muito legal, porque através dele eu também acabei conhecendo outras pessoas, outros profissionais, e a gente, inclusive, tem feito parte de um grande movimento. Um movimento de construção e disseminação de conhecimento muito reais. Então, George, meus parabéns por toda essa sua iniciativa e pela facilidade que você tem, de fato, em construir relacionamentos e pontes. Isso é muito legal. Sobre a pergunta que você me fez, eu também anotei uma série de pontos super importantes aqui para passar para a nossa rapaziada. Vamos lá. Através do relacionamento com o cliente, consultor de vendas ficando cada vez mais próximo do mesmo, ele acaba tendo uma compreensão mais aprofundada das reais necessidades desse cliente, né? Então, com isso, ele consegue atender o cliente de uma maneira cada vez mais assertiva, né? Através de tudo que ele precisa, através de um histórico de compras, através da troca de informações. Por isso que o relacionamento se faz fundamental. Que mais? Ele consegue também identificar e criar padrões de comportamento nesses clientes, para que ele possa, inclusive, trabalhar futuramente as suas próprias metas, o que é outro ponto também fundamental. Afinal de contas, um consultor de vendas, ele sempre precisa estar atento a essa questão das metas. Ele vai evoluir o trabalho dele através dos históricos também. Ele não precisa ficar preso, ficar extremamente, digamos assim, dependente de uma ferramenta de CRM que só a empresa vai fornecer. Ele pode criar os próprios parâmetros dele através das suas experiências e através da troca de informações também com outros colegas, né? Através do networking. E através de todas essas ferramentas sendo utilizadas em conjunto, ele vai construir e ele vai se construir também como um profissional de cada vez mais credibilidade perante o mercado, né? Então, assim, as pessoas que acabam buscando os seus diferenciais, elas se mantêm atualizadas, o mercado está sempre de olho em quem é diferente e nunca vão faltar oportunidades reais para esses profissionais. Então, a dica é, não se acomodem, não fiquem somente presos em relação às ferramentas que a empresa onde você trabalha oferece para você. Busque sempre estudar, pesquisar, correr atrás de ferramentas diferentes para que você possa sempre se aprimorar. Certo? Sim, certo. Isso você está falando, o pessoal que está assistindo a gente aqui está fazendo isso.
né? É fundamental. Para um bom vendedor, você fez essa construção toda. Ele tem que ter essa afinidade, né? Ele tem que ser amigo do cliente dele. Né? Ele tem que ter Sim. o diferencial que você falou, ele tem que ter esse network, né? Mas o fundamental mesmo é se ele não tiver essa construção com o cliente dele de afinidade, quando a gente diz afinidade, Paty, igual você estava comentando comigo quando a gente estava conversando, né? Antes da live, Sim, lembrando data de aniversário, lembrando do time, que o totalmente. cliente dele torce. Isso Sim. tudo gera uma diferença tão grande de atendimento, né? Você tem que tratar o cliente, eu sempre falo isso em toda a live que eu costumo comentar de assunto de venda, você tem que tratar o teu cliente como você gostaria de ser tratado, né? Com Porque certeza. nós somos Fundamental. vendedores, todos nós somos Sim. consultores de venda. Uns Todo vendem seu dia. serviço, Nem que vende a gente tempo, se venda como profissionais, né? e isso aí. Nós Então, somos o nosso principal e maior produto. isso que você falou é perfeito para o pessoal que está tipo, assistindo a gente. É, Precisa ter essa conexão. Sem isso, por mais que eu adorei o elogio, assim, por mais que eu falei, o George é um construtor de pontes, simplesmente porque eu trato todo mundo. Eu estava comentando, a Cris até mandou aí, eu comentei isso com a Cris ontem. Eu trato todo mundo como eu gostaria de ser tratado, é isso né? aí. E não pensando em alguma coisa e tal, não. Porque isso vai criando uma corrente natural. Essa ponte, ela é criada por causa disso, né? Se todo mundo agir assim, você vai se tornar um vendedor, um consultor de vendas muito melhor do que você é hoje, Com tá? certeza. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta que, assim, do maior interesse, eu queria saber, assim, quais são os canais, né, que um consultor, que através do que o consultor consegue obter conhecimento para se aprimorar cada vez mais profissionalmente. Muito boa a sua pergunta. Antes de respondê-la, eu queria falar o seguinte para a nossa audiência. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, joguem aqui nos comentários que conforme a gente for desenvolvendo os assuntos e as pautas, a gente vai ajudando a esclarecer as suas dúvidas. Fabrício, eu não te dei bom dia ainda hoje. Bom dia! Bom dia, paizão. Fabrício é o pai de todo mundo. Vamos lá. Jorge, em relação à pergunta que você me fez sobre a obtenção de conhecimentos, eu também anotei uma série de pontos aqui que eu considero super importantes para passar para a nossa audiência. Vamos lá. Através de treinamentos comerciais, inclusive treinamentos técnicos. Pessoal, eu tive a oportunidade de viajar pelo país inteiro promovendo treinamentos técnicos e treinamentos comerciais. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não encarem os treinamentos somente como um happy hour, como um momento de comer coxinha, misto quente e tomar Coca-Cola. Existe um propósito muito sério para que um representante de um fabricante seja direcionado para a sua loja ou para a sua empresa. O objetivo dele é passar conhecimento real através de produtos e serviços com os quais você trabalha. Pois é, Goulart está rindo aí, mas é muito real. Eu mesma, infelizmente, já assisti muitas vezes isso. E é complicado, porque a gente tem todo um trabalho de montar uma agenda, de fazer a divulgação do treinamento para todo mundo se adequar, adaptar horários. E tem muitos consultores de vendas que, infelizmente, acabam não levando essa questão a sério. Então, Sim. é muito importante o profissional também se ater a isso. Bom, segundo ponto. Existem também, além dos treinamentos técnicos e comerciais fornecidos pela própria indústria e pelos próprios lojistas, alguns profissionais, como o Adelson fica brincando comigo, existem coaches, existem gestores, administradores, galera ligada à parte financeira, que sempre tem um conteúdo rico e interessante para passar para a gente. Mais um ponto legal, através de estudo de comportamento e tendências de mercado. Se a gente faz uma análise de histórico, principalmente agora, a gente está atravessando um período inédito na história da humanidade.
Então, as prioridades, bem ou mal, acabaram se transformando. As prioridades são outras. Então, analisem quais são as novas prioridades dos clientes de vocês. No caso do segmento de climatização e refrigeração, quais são as prioridades? É fazer uma manutenção? É comprar um equipamento novo? É comprar um equipamento inverter, de repente, para ter uma redução no consumo de energia? Então, fiquem atentos. Bom, através de cursos técnicos, através de cursos de graduação e pós-graduação, vocês vão ter um conhecimento fabuloso, transmitido através de professores experientes, porém, isso também precisa ser aliado à experiência de trabalho. Não basta a gente também sentar num banco, absorver tudo o que as pessoas têm a dizer e não praticar. Isso daí também é muito ruim. Galera, manda no aviãozinho porque as dicas estão quentes, hein? Mais uma dica vindo aí. Através de trocas de experiências entre colegas de trabalho e networking, conforme nós já conversamos também. O networking é fundamental, independente do segmento de atuação. Através da internet, se a gente fizer pesquisas através do Google, sites da indústria e do comércio, instituições de classe, sindicatos, cursos de capacitação, concorrentes, a gente também vai obter informações importantes. A gente sempre vai conseguir captar algo que vai se encaixar aos padrões do nosso dia a dia. Também temos mais um ponto fundamental. Catálogos de fabricantes, sites e blogs, mídias sociais dos fabricantes. Eles vão complementar a busca do conhecimento. E também mais um ponto, a realização de eventos. Cara, o evento, ele te coloca em contato real com o cliente no ponto de venda. Ou em algum evento como uma feira ou algum simpósio. Você vai ter oportunidade de passar, às vezes, um dia inteiro com um cliente seu para conversar, para tentar saber dele as suas novas necessidades, o que ele está precisando. Enfim, são realmente ferramentas que vão acabar auxiliando a equipe comercial e toda a parte comercial a se aprimorar em relação às suas técnicas. E quando eu falo aprimoramento de técnica e parte comercial, eu não estou citando somente o segmento de refrigeração. Eu tive a oportunidade de trabalhar com moda, com importação de material para artesanato, com importação de material de festa, com clínicas médicas, com empresas de informática. Hoje eu tenho um cliente que trabalha com cabos, né? Importação de cabos para transmissão de áudio e vídeo. Bom dia, Prado! E aí? Bom dia, Adriana Nascimento Climassol. Nascimento também está aí, Nascimento está em todas. Nascimento é outro Boa! grande exemplo que você está falando aí, ó. Durante Sim, a crise, ele fez isso tudo que você está falando aí, ó. sim. Cristiane, bom dia também. Então, assim, Falou, toda essa reunião falando. de conhecimentos e outra coisa, George, nós fazemos parte de um movimento dentro do segmento que nós trabalhamos em comum, que tem o objetivo de transmitir um conhecimento real, né? Algumas dessas pessoas que fazem parte e produzem esse movimento, elas estão nessa live aqui com a gente. Ficaria até injusto eu mencionar os nomes aqui, porque alguém Sim. pode acabar escapando. Mas a verdade é que nós todos unidos temos um propósito e esse mesmo propósito fez com que a gente se unisse ao longo desse período de pandemia. Então... E se conhecesse, se conectasse, como a gente falou lá na frente, né? A dica importante, eu consegui te conhecer de tudo que você falou agora para finalizar ali, né? Na tua resposta, se eu vou num treinamento desse, ou se eu faço um treinamento online e não faço essa conexão, eu fico preocupado só em participar para pegar um certificado, gente, que eu até deixei anotado aqui, né? Que a gente tem que focar
menos em certificado. Hoje em dia a pessoa está tão focada em certificado, mas está esquecendo do resultado. Então, quando você vai fazer um treinamento desse, né, quando você vai correr um dia inteiro atrás de um conhecimento, não fica preocupado no teu certificado lá no final, não. Tenta ver o que você vai acumular de conhecimento para ter resultado. É Entendeu? verdade. Então, tudo que você falou, hoje eu consigo ser uma pessoa muito mais focada, porque eu tive o prazer de conhecer você e você falar, Jorge, foca. Antes, né, a gente vai fazer uma outra live comentando, passando essas dicas também Sim. para ser mais coeso, mas só deixando bem claro pro pessoal. Tudo, ó, tem uma pergunta aí do Marisias também que apareceu aqui na Sim, tela. sobre livros. Livro Isso, é um verdadeiro. Um livro já é um verdadeiro universo. Uma biblioteca, então, a gente não é, tem nem o que falar a respeito. das Porque, galáxias, ó. Não tá? olha, eu também sou suspeita para falar a respeito de livros, porque eu também sou formada em letras, né? Então, eu sou uma verdadeira traça. A realidade é essa. Eu sempre busco muita leitura, não só de best-seller, né, mas também de clássicos e de verdadeiras inovações, porque isso acaba trazendo muito conhecimento, que também acaba fazendo toda a diferença no nosso dia a dia. Muito boa pergunta, Ó, Adriano. a Elane botou aqui no comentário, ó, muito legal. Ó. Um ponto bem importante que temos percebido também é o relacionamento direto com os clientes. Saber verdadeiramente a dor deles, né? Que a gente diz que. Eu tento fugir um pouco dessa palavra, Elane. Eu sempre falo isso para a Paty. Eu não foco na dor, eu foco na Eu necessidade, o também não desejo gosto do da palavra cliente. dor. Eu acho uma Porque palavra assim assim, muito negativa, né? negativa. Ele, Exatamente. ele só vai te procurar, muda um pouquinho, eu vou te falar isso aí, é uma dica, não sei se Mudar o você vai mindset. Você tá certo. interpretar ela um pouquinho, porque você vai, olha só, quando você fala em dor, ele só vai te procurar quando ele tiver com problema. E eu trabalhei, a gente conversou, eu tô bem mais focado, né? Porque eu contava, a Cris sabe disso, 3 horas, a Cris tá aí 3 horas conversando comigo, eu gosto de falar. E a Paty me deu um treinamento assim excelente de Focado. focar. Então, assim, o que você falou, eu peguei aí só para a gente correr para fazer uma explicação, uma explanação rapidinho. Esse cliente da dor, ele só vai te procurar quando ele está com problema. Se Exato. você focar no desejo dele, na necessidade, ó, muda só uma palavrazinha simples, ó, Pois saber é. verdadeiramente a necessidade ou o desejo deles, nesse momento difícil que os clientes estão passando. O Jefferson está aí. O Jefferson é um excelente profissional, da Airshield. Vou falar o nome só para a gente entender dor e necessidade, a diferença de uma coisa para outra. Sim, As pessoas hoje procuram higienização não é por dor, é por necessidade. O Prado fez exato. um ótimo movimento que todas as quartas a gente está fazendo e a Saúde gente está e risco biológico, isso. exatamente. Então, o que acontece? A gente criou necessidade e desejo. A gente não mostrou a dor do cliente. A dor estava lá. Ele, quando tem um problema, um calor danado, ele vai te ligar no ar-condicionado. Esses clientes continuam, mas eles estão ali, ó, embaixo. Eles são os clientes que estão disputando, porque eles não estão te procurando por desejo e por necessidade. Eles estão te procurando por dor. Isso Então, aí. só esse mindset, assim, o resto foi perfeito. Só muda essa palavrinha aí para desejo É. e necessidade, que ó, Inclusive, você vai. George, eu fiz faculdade de marketing há 20 anos. Quer dizer, há 20 anos. Eu comecei em 98. Vamos fazer as contas aí, 22 anos. Quando eu Esquece esse estudei em negócio de idade. fundamentos de marketing, o estudo do cliente, as expressões que a gente utilizava eram necessidades e desejos. Pirâmide de Maslow, né? Pirâmide Sim. das necessidades e desejos. Essa expressão dor, ela veio agora. Eu também não gosto dela. E eu já mencionei isso, inclusive, em outra live. Olha aqui o Sim, Fabrício. Eu estou instalando um inverter e assistindo vocês. Fabrício. Sensacional, Fabrício. Vamos lá que a gente tem mais perguntas aqui. A princesa dos refrigeristas. Ai, meu Deus, quem me dera. Esse paizão é demais, cara. Quem me dera. Olha, o Maresia está dizendo que eu sou velha. Ele está dizendo que ele nem era nascido quando eu comecei a estudar marketing. Aí também não vale, né? Poxa, Adriano. Vamos lá, mais uma. Nesse momento de crise, tire o S e vá para cima.
Esse Palmas! cara aí, ó, exemplo do que eu tô falando para você agora, Elaine, que eu Fundamental esse puxei, comentário. em vez de focar na dor, ele focou no resultado, no desejo, tá fazendo uma diferença enorme aí na vida dele. Olha aqui, Fabrício, a Paty é uma princesa. Meu Deus do Ó, céu. a Cris está aí e a gente falou. Ontem eu estava vendo uma live rapidinho, porque eles estão fazendo na hora que eu estou trabalhando, então eu estou contando aqui, mas nem pode falar. Viana, mestre Viana e o papai aí, Adriano, cara. E eles estavam comentando em relação ao conhecimento. E eu tive o prazer, assim, como a gente já vai falando aqui nomes, eu estou falando do pessoal que está na live, essa live vai ficar salva. Mas a Sim. Cris, ela tem um movimento assim, ela cria, ela tem um trabalho, um cuidado para criar uma revista, ô Paty, com interação para o refrigerista e, sabe, as pessoas, tem gente que pega aquilo ali e faz assim, ó. Você, olha o tamanho, você tem uma resolução da pessoa, o que ela consegue entender pela leitura que ela Nossa. tem. Entendeu? Eu costumo sempre botar aqui em cima nas minhas prateleiras o que eu gosto, né, da minha coleção. Mas se eu fosse colocar, porque se eu fosse colocar a minha coleção de livros aí, essa parede cairia, né? Porque tem muita gente que vai fazer uma live e aí bota a estante atrás cheia de livros. Eu não consigo, gente. Não cabe mais, tá? Porque meu pai gostava muito de ler. Então, assim, o que eles falaram ontem, eu fiquei assim. O Viana comentou uma coisa que a gente tem que falar aqui também no foco do resultado para venda, tá? Mas antes de falar, eu quero mandar um beijo para Carlinha Ribeiro, que está me vendo aí, e para Adriana da Climação. O pessoal tá entrando aqui, gente, ó. A gente se deixar de falar com alguém, um beijo para todo mundo. O Jorjão entrou aí também. O Jorge é o mineiro das galáxias. Esse é o cara mais sortudo que eu conheço. E aí a gente vai falar disso também. O Maguinho, olha quanta gente. Fernando Ó, Friotec. cowboy, tá todo mundo aí, ó. Tá todo mundo aí. Pessoal, a gente só tem a Beijo, agradecer. cowboy. A gente só tem a agradecer a audiência de vocês e passar um pouquinho desse. Ó, Fernandão, Fernandão é meu irmão. Hoje é dia do irmão, Fernando. Hoje é nosso dia. Eu te amo, Fernando. Eu vou falar aqui porque você, se eu não falar, dá briga. E assim, então são resultados, sabe, que vão acontecendo. O Viana falou, Jorge, falou George, né? Que a gente assiste a live e a gente pensa que tá falando pra gente, né? Eu tô falando pra todos de vocês. Mas ele falou pra todo mundo na live ontem com o Adriano que ele começou, e eu fiz uma pergunta, eu falei assim, hoje em dia o que é mais difícil, né? Passar o básico, porque ele dá curso, ele é um professor, né? Ele é um mestre, né? Igual o Prado, são cursos, ou estar se atualizando. E ele falou, cara, a atualização é sempre mais difícil, porque para Sim. você passar o básico, né? Você já tem aquela tabela, por exemplo, a gente vai aprender a matemática, a gente já tem aquela tabelinha ali da tabuada, e você vai ali e consulta. E a gente está falando assim, refrigeração, como o Jefferson comentou, de higienização, que virou tendência através de vários movimentos. A gente falou do. Porque assim, se a gente for ficar falando o nome aqui, o pessoal fica chateado, gente. Mas eu não esqueci, ó, Guilherme, o Guilherme, desculpa, o Gabriel Pardo também fez um movimento com o PMOC, tudo isso gera resultado. Tem gente aqui, o Rafael Ícaro, o pessoal da licitação, você não tem ideia, Pati, tudo que a gente comentou agora nessas perguntas simples que a gente fez, o que fez mudança na vida de pessoas como eu que assistiam as coisas assim, tipo, não tinha conteúdo. Quando É você começa a verdade. focar no conteúdo que a pessoa passa, assim, não vamos falar nomes, mas focados em resultado. Você fez uma live no final de semana passado, foi na sequência, as duas foram. Você se preocupou, ó, eu tive um problema, vou fazer com a Laurinha, que é outro anjo que Deus colocou na minha vida pela internet. Amo Sim. a Laurinha de paixão, assim, ela tem uma energia que sai de lá do Pantanal e vem para cá para o Rio de Janeiro na voz dela, a gente É sente essa verdade. energia. E depois você fez com o Fabrício, Gente, a live com o Fabrício, então, eu então, ficava segurando o meu você. queixo para ele não Isso cair aí. da minha cara, né? Por quê? Aliás, É o que a Fabrício, gente. se você estiver montando inverter mesmo e essa montagem estiver perdurando, você pode me puxar quando a gente Ó, finalizar o nosso papo sobre comércio aqui, viu? Paty ó,
A partir daqui a pouco, o pessoal tá falando isso em off aí, eu vou te falar. E daqui a pouco tu tá entrando nesse mercado aí, vai instalar Daqui a pouco eu vou ar-condicionado. botar um É, macacão, porque ácaro e é, instalação. vai mudar de comunicação para serviços. Acabou. Faz tudo. Você começa a trabalhar você começa a conversar com a mulher, ela já sabe estanqueidade, ela já sabe a importância da manutenção. Ela chega num cliente aí, ela vende o serviço pra gente. A Andressa tá rindo aí, mas, mas é Ai, meu verdade, Deus, é cara. É verdade. verdade. É Outra verdade. comunicação, você vê as gurias da Politécnica, são constantes ligações que a gente vai Foi fazendo, outra gente. ponte maravilhosa que você acabou Sim, proporcionando entre mim e as meninas. A Andressa e a Litiele são dois amores. e aí Bom, você conheci por causa da Vivi elétrica, então tudo está conectado. Gente, sempre procurem buscar o máximo do conhecimento. Foi o que a Paty falou, não vai atrás de comer coxinha, nada disso. não. Vai Ainda atrás vai envenenar o sangue, galera. isso de fazer negócios. Isso tudo é dinheiro pro bolso da gente. Entendeu? Essas lives que a gente está fazendo para disponibilizar conteúdo para vocês, tá de graça. Então, assim, se você aprender isso e depois colocar na sua vida, a mudança que vai fazer, É o profissional que você gigantesca. vai se tornar é outro. É É outro. verdade, é verdade. E, bom, a gente também fez um levantamento aqui a respeito dos canais através de onde um consultor de vendas pode obter conhecimento para se aprimorar como profissionais, né? Então, eu fiz também uma listinha aqui que eu considero muito pertinente. Antes que o nosso tempo se esgote, eu acho fundamental pontuar todas essas questões para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, através de treinamentos técnicos e comerciais, conforme a gente falou, através da análise de concorrência, mas a gente sempre tem que buscar se tornar originais. A gente não pode ser uma mera cópia, né, de um concorrente, porque isso realmente acaba sendo muito fraco, muito efêmero. Através de estudo de comportamento e tendência de mercado, os cursos, internet, os catálogos. Mas existem outros pontos aqui que eu gostaria de ressaltar. Conforme eu tive as minhas experiências em grandes distribuidores de ar-condicionado, eu tinha oportunidade de rodar todos os setores da empresa. Financeiro, administrativo, recursos humanos. Às vezes, quando eu estava rodando pelo salão de vendas, uma coisa me deixava um pouco, digamos assim, incomodada, tá? Principalmente nos dias mais casuais, como sexta-feira e sábado, alguns consultores de vendas, eles acabavam usando o uniforme de uma maneira não tão adequada. Por exemplo, os homens acabavam colocando bermuda e chinelo, apresentando o trabalho com a camisa da empresa. Gente, isso é muito complicado, porque quando você vai receber um cliente, você acaba não transmitindo a credibilidade para ele adequada. Outra coisa, às vezes as mulheres, né, que acabam fazendo uso de muitos acessórios e unhas coloridas e outros adereços, digamos assim, até mesmo a forma de ajeitar o cabelo, ela pode acabar impactando no desvio de atenção, no desvio de foco, e que um consultor de vendas, inclusive, pode perder até volume de venda ao longo de uma negociação, porque a pessoa vai acabar só focando em olhar ou para um brinco berrante ou para uma unha gigantesca que está amarelo, neon, verde, limão. Isso é complicado. Tirar o foco do atendimento é um ponto muito complicado. Gente, tá um negócio aqui de amor que eu vou te contar. A Andressa citou a maquiagem. Gente, nós não estamos nos arrumando para irmos para uma festa. A gente está tratando de trabalho. O cliente, ele precisa ser respeitado. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar, e que não foi nem anotado, mas que me veio à mente agora, é o seguinte: nós profissionais de marketing, nós temos todo um trabalho, todo um estudo, toda uma análise de mercado
para a gente desenvolver as publicidades que a gente passa para o consultor de venda, fazer a divulgação da empresa dele. Muitas vezes, uma coisa que me deixa muito chateada é quando eu pego uma publicidade e ela está adulterada com uma fonte não adequada, com o telefone do consultor de vendas. Então, eu acho o seguinte, se você, consultor de vendas, sente a necessidade de colocar o seu contato, ou você coloca no texto quando você for fazer o envio da publicidade pelo WhatsApp, ou em qualquer outra mídia social, ou conversa com a empresa, meu batom é Mastercool. Ou você conversa com a empresa e pede a ela para disponibilizar um espaço na publicidade para você colocar seus contatos. Mas não adultera, gente. Eu tô cansada de ver isso, sabe? É muito complicado. A gente faz o desenvolvimento para criar um padrão de cores, um padrão de... O pessoal tá rindo, né? Batom Mastercool. A gente tem uma padronização de cor, uma padronização de logo, que não pode fugir, porque senão vira uma bagunça, sabe? A gente precisa ter foco na divulgação da publicidade e a gente precisa andar com uma apresentação pessoal adequada para que, inclusive, o seu cliente não perca o foco em relação à negociação. Ó, o Prado está dizendo aqui para mim que ele está de acordo. Vocês acham que o Prado, quando vai fazer uma negociação, ele coloca o topete dele arrumado de qualquer jeito? Não, senhor. Eu estou falando do topete do Prado, não estou falando isso de uma maneira depreciativa. Eu estou falando para mostrar uma realidade. Ele está sempre muito bem apresentado quando vai fazer uma negociação, quando ele vai apresentar um trabalho, uma live. É um verdadeiro exemplo que nós podemos trazer a público aqui. E aí, Jorge, o que mais você tem para pontuar em relação a isso? Você vê que o que você falou, a lógica todinha do marketing, já aprendi outra coisa. Olha que dica que você falou, outro aprendizado aí, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Eu canso de fazer o que essa mulher falou aí. Olha o crime que eu estou fazendo. Vem uma arte, eu vou lá e coloco o meu contato embaixo. Olha assim, aprendendo ao vivo. Você vê que eu não estou mentindo, que esse aprendizado com a Paty é constante, gente. Eu não estou fazendo média aqui, não. Eu tava querendo... Ela tava falando e eu tava falando assim, meu Deus do céu, olha. Eu já cansei de ver, Jorge. Quando as publicidades batem na minha mão, vocês já não têm noção da angústia que me dá. Porque realmente é todo um trabalho que se cria. São campanhas de pano de fundo. Então é muito complicado você adulterar uma publicidade que está sendo a verdadeira representação da empresa perante o cliente, perante o público, e você adultera ela. Isso é muito complicado. Esse teu movimento, assim, agora o que você está falando assim, já está modificando um pouquinho. Eu estou recebendo algumas coisas do nosso marketing, da empresa que eu trabalho, que já está embaixo ali, consulte o seu vendedor. Aí agora, nesses aí eu não vou ser mentiroso, não. Nesses eu não tô mexendo. Mas antes eu recebia, aí como não tinha um contato, não tinha nada, mas olha só como é que realmente, o que você falou é a mesma coisa que a gente querer, um exemplo, tá? O Leonardo da Vinci fez ali a Mona Lisa e eu querer colocar o meu, por exemplo, eu para vender ela, né, no intuito de querer vendê-la, que ela já se venderia sozinha, mas eu estou dizendo assim, eu ia lá e embaixo escrevia assim, ó, quer comprar? Procura o Jorge Ribeiro, telefone tal. Então, assim, realmente é não ter cuidado com o serviço do pessoal de marketing e comunicação. Com certeza, mas, assim, tem que ter... falta de experiência. Mas existe, né? todo um propósito, entendeu, Jorge? Sim. Em relação ao posicionamento dos elementos. Olha só, o Adriano está perguntando como transformar uma marca com uma boa apresentação. O que eu posso dizer para vocês? As cores, tá? Quando a gente vai fazer o desenvolvimento de uma marca, elas são fundamentais, elas sempre querem passar, transmitir uma mensagem subliminar ali. E eu pretendo fazer uma live justamente para ensinar vocês a como desenvolverem uma marca de uma maneira que seja compreensível, que seja clara, que a mensagem seja transmitida de uma maneira adequada e que seja limpa, sem aquela confusão de excesso de elementos, que também é fundamental, né? Tem gente que às vezes fala assim, ai, nossa, existem sites através de onde eu posso pagar R$180, R$120 e a minha marca vem pronta. Não é assim, gente. Se um designer ele tem um propósito de fazer o desenvolvimento de
toda uma identidade visual com o apoio de um profissional de marketing, esses dois profissionais com trabalho casado, eles têm um propósito. Não é simplesmente você entrar, achar que vai pagar por um recurso barato e quebra galho, e aí você vai fazer uso daquilo ali. Aquilo ali é importante demais, é a imagem da sua empresa, entendeu? Sim, o Fabrício uma vez comentou isso numa live, né? Eu acho que foi para Moreira, para Fê, em relação ao nome, né? Até o nome dele, por que é ciclos, porque a refrigeração é um ciclo. Então, olha, tudo tem um cuidado, né? O profissional tem um cuidado nisso. Não adianta a gente virar e falar assim, pega ali e faz assim. Não fica, não tem uma identidade. A pessoa não olha para aquilo ali, ela não vai fixar, ela vai olhar e vai passar. Tem muita gente que faz copia, né, um do outro, e aí foi o que a gente falou lá no início, né? Você vira uma cópia. Uma Então, cópia assim, barata de um concorrente seu. Você tem que ter o teu próprio visual. Você olha ali, Sim. ó, a Cris colocou uma pergunta aqui ótima também. Ela colocou que tinha mandado sem querer, ela botou, ó, Patrícia, na sua opinião, qual a importância da publicidade para as empresas? Isso, assim, Divulgação. é fundamental, né? Você vai divulgar seus produtos, né, seu portfólio, os seus serviços, você vai criar identidade da empresa com o cliente. A questão da marca é de uma importância extrema. E as publicidades, quando desenvolvidas por um profissional, elas são extremamente bem pensadas. Toda disposição de elementos, toda disposição de produtos, ela tem um propósito. E esse propósito, se ele for deturpado, ele vai acabar deturpando também a imagem da empresa, inclusive a imagem do profissional que está disseminando a publicidade. Né? Então, assim, tenham muita atenção a isso. A gente passou dicas aqui de ouro, né? Em relação à postura, à vestimenta, ao posicionamento do profissional em relação à concorrência, a conhecimento, a própria empresa, a busca de conhecimentos paralelos. A gente, então, tem que se atentar e o verdadeiro recado é estudo constante, mapeamento de mercado. Vocês precisam, ao invés de adulterar as publicidades, vocês precisam passar a necessidade para a empresa de que vocês estão sentindo falta de um espaço para vocês fazerem as suas próprias divulgações enquanto consultores de vendas, tá? E, galera, é arregaçar as mangas e trabalhar. Sinceramente, eu estou muito feliz porque vocês estão aqui conosco. Hoje é sábado, véspera de feriado. Feriadão, todo mundo, né, poderia estar aqui viajando, passeando. Nada impede de vocês terem viajado e, de repente, estarem assistindo isso de outros lugares. Mas a gente está muito feliz porque vocês estão participando aqui com a gente. Como o Prado sempre diz, podia estar assistindo o Bob Esponja, que essa hora era a hora do Bob Esponja. Bob Esponja, cara. Vocês estão aqui em busca de um pouquinho desse conhecimento que, pô, a Paty é fera demais, gente. Eu jamais aceitaria esse convite. O pessoal que está acostumado assim a me ver nas lives. Outro cara aqui que é top demais, que apareceu aqui, eu não tinha falado, é o Leonel Fabrício Xará. Já de nome, tu já vê que o cara é bom, porque já é Xará do Fabrício. Mas assim, o Tauan também colocou, o Tauan é outro gênio nisso. Todas essas pessoas que são especiais, né, em venda, que tem um diferencial, elas fazem isso. Elas acompanham. A gente vai se despedir daqui a pouco, né? Tá aproveitando para responder um pouquinho mais de perguntas. Fabrício, então, não assim, vai ter maratona, porque o Jorge vai entrar numa live na sequência. Mas se você estiver instalando o inverter, ó. Chama a gente. A Paty quer aprender, Fabrício. Eu tô sentindo que ela vai ser uma cliente potencial. Vou comprar um macacão, hein? Botar essa mulher para vender para mim. Imagina ela com essa carinha aí de princesa chegando lá, ela só vai me ligar, Jorge, os clientes querem isso, eu só vou tirar pedido, vou virar tirador de pedido. Pois é o que não pode. Consultores de vendas não se transforme em tiradores de pedidos. Foi uma coisa que eu e o Jorge debatemos bastante ao longo do conteúdo que a gente estava preparando aqui. Olha que legal que o Friotec escreveu. As cores têm um objetivo direto.
essencial para gravar, ou seja, mentalizar e impactar a marca. Sensacional, Fernando. Fernando é, Sensacional essa é outro pontuação. gentleman, outro irmãozão que a internet deu o prazer de fazer isso. Ó, a Moreira já falou que não gostou nem de Bob Esponja. Olha, Fernandinha, a É outro Tati exemplo. Fornazari, a Tati Fornazari é uma pessoa suspeita nesses comentários, porque foi um imenso presente que o mercado me deu. Através da Mideia Carrier, nós nos tornamos extremamente amigas. Ela já veio aqui para o Rio de Janeiro, já levei a Tati para sair comigo em vários lugares para conhecer. Quando eu fui a São Paulo, a gente já foi comer a nossa coxinha da Offner juntas, né, Tati? Então, é isso aí, galera. Não é só networking, é conhecimento real, são amizades reais. As nossas amizades, todas partindo desse movimento, elas também estão se tornando cada vez mais reais. E é isso aí, é troca de experiência para que a gente possa se aprimorar, não só como profissionais, mas principalmente como seres humanos. Eu coloquei uma vez, né, que o importante, eu escutei isso a Cris até comentou que, eu só não lembro agora quem foi que falou isso para ela, mas é um parente, eu não sei se foi uma tia, que a pessoa ela é marcada, né, pelo que ela faz. Então, Sim. o interessante você vai lá e acende a luz do ambiente, sabe? Seja a luz. Eu tenho um amigo, eu não vi ele entrando na live aí, provavelmente hoje ele deve estar pegado, que é o Felipe, ele já fez uma live comigo do Projeto SOS. Também não é propaganda aqui não, pessoal, mas ele Faz o fala teu sempre... merchan aí, faz o teu Não, mas merchan assim, aí. mas a gente tem que falar assim, seja luz. Todos esses movimentos aqui, eu não vou falar o nome de todo mundo, que a gente só tem 5 minutinhos, mas todos eles, todo o pessoal que faz isso, o interesse é em dividir conhecimento, né? Porque a pessoa Sim. vira para mim e fala assim, Jorge, eu queria deixar bem claro aqui que a live é focada nesse resultado para o consultor de vendas, então a maioria das pessoas vai me perguntar o porquê que eu faço lives, tá, Paty? Jorge, qual que é a sua intenção? O meu foco, o meu investimento, né, é em mim. Todas essas lives que são feitas com excelentes profissionais, tá? Que eu tive o prazer de conhecer pela internet ou pessoalmente. A gente mora aqui no Rio, a gente ainda não se viu, mas a gente vai ter esse prazer se Deus quiser. E Ele há de querer. Mas assim, o meu interesse é simplesmente isso, é crescer. Quanto mais a pessoa fala assim, quanto mais você é visto, mais você é lembrado, É mais verdade, é uma você é das máximas do reverenciado. marketing, inclusive. Sim, você não precisa entrar em live, fazer nada querendo resultado imediato. Isso não acontece, tá? É gradual. Tudo na vida da gente, né? Ninguém começa a faixa preta numa determinada luta e tal. É Então, assim, verdade. mas você tem que sempre acompanhar essas pessoas que estão ali, ó, passando conteúdo realmente importante, realmente que fixe na sua vida. Tenta Exato. evitar o Bob Esponja que a gente fala aí, que eu costumo falar para outras pessoas assim, tenta evitar Big Brother, essas coisas que não vão te levar a nada, sabe? É legal você se distrair, mas tenta se distrair com alguma coisa. Eu costumo sempre Relevante, né, Jorge? mostrar as grossuras dos livros que eu costumo ler, mas tem livro pequeno aqui também, mas assim, porque um minuto que você passa lendo esse conhecimento, ele vai para sua mente, entendeu? Você Olha, e eu agora, quero te interromper para mandar um beijo enorme para o meu amigo, meu contador, pessoa assim ó, da minha mais alta confiança. Ele acabou de entrar aqui, o Washington. Eu tô te ó, vendo, hein? eu sou Washington Mendes, tá aqui, ó. Ele é uma pessoa sensacional. Eu realmente faço questão de que vocês também se conheçam num determinado momento que casar com os compromissos de vocês dois, porque o Washington ele é sensacional e ele também faz parte desse movimento. Porque não adianta só, pessoal, fazer live por fazer. A gente tem que transmitir um conteúdo, a gente tem que passar uma Sim. mensagem, tudo é altamente estudado. E outra coisa, não é oportunismo, é oportunidade. Oportunidade. Olha, isso, a Paty quando falou isso pra mim, ficou gravado na minha, ó, tá aqui, ó, eu vou mandar tatuar aqui, ó, não é oportunismo, é oportunidade. Esqueçam
Isso. O que você está fazendo é gerar oportunidade. Graças a esse movimento que eu fiz, eu tive o prazer de conhecer Tauan, de conhecer o Fabrício Leonel. Nós estamos comentando aqui, nós somos concorrentes, mas nós não somos inimigos. Eu costumo sempre falar, semana que vem eu vou fazer a live com o Tauan, dia 12, no sábado que vem, né? Opa! E um dos assuntos vai ser esse. Você não precisa ser inimigo do seu concorrente. O seu concorrente, eu sempre costumo falar isso é muito usado na NBA, né? Os times de resultado, eles sempre focam no melhor jogador da rodada, né? Então, assim, aquele cara, ele é o cara a ser exemplo, ele não é o cara a ser perseguido, igual é aqui, por exemplo, no futebol, que o cara vai fazer uma falta, que fala que aquilo é falta de respeito. Não, quanto maior o talento dele, mais ele é reverenciado. Outro Sim. cara que, assim, que marcou a história nossa no Brasil em relação a resultado, né, esportivo, Ayrton Senna. E o que ele falava para todo mundo, Paty? A gente tem só um minutinho para acabar aí esse horário, né? Sim. Que aí a gente está regulando aqui pelo tempo do relógio. Todo o resultado dele veio de treinamento. Enquanto todo mundo, quando começava a chover, pegava os carros e botava para os boxes, ele ia para a pista. Então, assim, na dificuldade, ele buscava resultado. Então, eu quero deixar isso bem gravado e bem salvo aqui, que tudo que é difícil, gente, é importante para a vida da gente. Com certeza. As E tem mais uma dificuldades é que geram coisa. resultado. Exatamente, Jorge. Mais uma coisa. Crachá, galera. Crachá é temporário. Nós temos que focar em sermos bons seres humanos. Afinal de contas, hoje eu posso fazer atuações e trabalhos e desenvolvimentos para algumas bandeiras, mas amanhã eu posso estar disponível para o mercado. Então, assim, o importante é a gente se tornar boas pessoas, pessoas evoluídas, né? Como você mesmo falou, seja luz, né? Sim. Conheça pessoas, desenvolva networking e evolua sempre. Bom, vamos fazer aquele print esperto, galera? Vamos lá, marca a gente, hein? Porque agora o Jorge precisa sair para um outro compromisso de live, mas eu acredito que a gente tenha deixado o nosso recado aqui. Mas antes do print, antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta para a nossa audiência específica. Por que o apelido do Adriano Maresia é papai? Lancem aí nos comentários. Não, papai. Não conta isso não, papai. Vamos lá, olha o print! Muito bom, galera. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente aqui hoje. A live vai ficar gravada, ela vai ficar disponível para que todos vocês tenham a oportunidade de consultar. Eu fiz questão de trazer vários tópicos aqui fundamentais para que vocês todos tenham conhecimento do que pode ser aprimorado nos seus negócios, no seu dia a dia, na sua rotina. E, Jorge, muito obrigada por ter estado aqui comigo, por ter aceitado esse desafio, esse convite, de ter representado toda a galera que está assistindo a gente aqui e que vai nos assistir posteriormente também. E eu continuo à disposição de todos vocês, sempre que vocês precisarem. Isso, galera. Fazer o pedido para o pessoal que está assistindo aí. Vocês querem live, como diz o pessoal? Como é que é? Toma live. Pega! Primeira live, ó, e o importante, hein? Um movimento excelente. É a primeira live que eu vou fazer com o Alex, tá? Então, assim, a primeira live dele. E quem puder prestigiar, aí a gente vai terminar a live agora, a Paty vai deixar salva. Sim. Puder ir lá para dar uma força e é uma excelente história. Eu aguardo vocês lá. Gente, muito obrigado, Paty. É sempre um prazer inenarrável sempre estar contigo, assim. Você é uma pessoa que me aprimora cada vez mais. Você pode ter certeza disso, tá? Existem pessoas que passam na vida da gente. Você pode... Todas as críticas que alguém vir a fazer para você, e você sempre vai passar essa felicidade para as pessoas. Obrigada, Jorge. A recíproca é verdadeira. Eu, assim, tenho um carinho muito grande por você. Fiquei muito feliz por termos conseguido desenvolver todo esse conteúdo. E, galera, quem ainda não segue o Jorge,
Qual é o Instagram? Fala aí para mim. George do Frio RJ, tá? Isso Segue aí. aí. E também quem tá aqui, que veio do pessoal que trouxe, segue a Paty aí. Quem não segue a Paty tá perdendo. Olha o conteúdo que a gente teve nessa 1 hora e um pouquinho aí, gente. Essa mulher é demais, dos vídeos dela, o canal Obrigada. dela, no YouTube também, que é a K Comunicação. Sim, top das galáxias, Obrigada. como diz Mestre Prado, gente. Muito obrigado Obrigada. e aguardo vocês lá nessa primeira live aí. Tamo indo. Do Alex. Um Projeto abraço. SOS, sábado SOS. oferecendo soluções. Um beijo, parabéns pelo seu projeto. Um beijo, pessoal. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.